É sempre uma alegria gastarmos tempo juntos, estudando a Palavra do Senhor. Essa é mais uma mensagem na nossa série de mensagens a respeito da vida de Cristo. O nosso tema hoje é a apresentação do Senhor no templo e os eventos que cercaram essa apresentação. Como sempre, nós queremos ter uma visão mais ampla da vida, da obra do nosso Senhor, para, conhecendo mais, possamos amá-lo melhor, com mais qualidade. Vamos ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos orar? Amado Senhor, graça te damos. Podemos uma vez mais estudar juntos a Tua Palavra e esperar que o Senhor fale conosco por meio dessa Palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e sim, que vejamos mais do nosso Senhor Jesus Cristo e que vendo o mais, possamos amá-lo mais. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O trecho da Escritura que nós vamos examinar hoje se encontra no capítulo 2 de Lucas, entre os versículos 21 até o 40. São esses versículos que têm como ponto central a apresentação do nosso Senhor Jesus no templo em Jerusalém e a lei relativa aos rituais que deveriam acompanhar essa apresentação e também os eventos que ocorreram naquela ocasião ou em torno daquela ocasião. Esse é o nosso propósito hoje. Mas antes de falar desses eventos que ocorreram por volta da apresentação do Senhor no templo, eu gostaria de mencionar eventos que aconteceram antes desses fatos. Nós já vimos que o nascimento do nosso Senhor, ele foi cercado de manifestações sobrenaturais, como, por exemplo, a aparição de anjos. Um anjo do Senhor foi ao templo em Jerusalém e lá se revelou a Zacarias, o sacerdote, falou com Zacarias, prometendo a ele um filho que seria o precursor do Senhor. A palavra desse anjo foi acompanhada de um sinal. Zacarias ficou mudo até o nascimento daquela criança. E também operações sobrenaturais do Espírito Santo, por meio das quais tanto Zacarias e a sua esposa, que eram já idosos, puderam conceber. Isabel, a esposa de Zacarias, não somente era idosa, como também estéril. Então nós vemos o céu se manifestando na figura daquele anjo, a operação sobrenatural do Espírito Santo se manifestando no fato de anciãos e uma estéril poder dar à luz. Mas houve outra aparição celestial, um anjo vem até uma jovem mulher desposada, ainda não casada, e revela que ela seria a mãe do Salvador. E a própria circunstância em que essa jovem recebe a visita desse anjo constitui em si mesmo um sinal, de acordo com o Antigo Testamento, que a Virgem conceberia.
Novamente nós vemos a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus envolvendo aquela jovem, cobrindo-a e gerando nela um ser santo, diferente de qualquer outro ser que jamais havia pisado a face dessa terra. E, além disso, nós temos outra vez manifestação do céu quando um anjo revela a pastores no campo que o Salvador havia nascido. E depois disso, uma milícia celestial, louvando a Deus, aparece, dizendo glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O que nós estamos vendo em todos esses eventos? O céu se manifestando de maneira direta, o Espírito Santo operando de maneira poderosíssima e o nascimento do Salvador sendo anunciado e divulgado por muitas partes. No entanto, nós vemos que ao final dessa série de manifestações e depois das palavras que foram proferidas pelos anjos e também em cânticos proféticos, nos é dito que a Maria, a mãe do menino, a mãe do Senhor, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. É uma coisa interessante. Nós vamos deixar em aberto e esperamos retomar esse pensamento mais na parte final do nosso compartilhar de hoje. Depois de todos esses eventos sobrenaturais, do céu se movendo, manifestação de anjos, milagres, operação poderosíssima do Espírito Santo, nós temos os eventos relacionados com a apresentação do Senhor no templo e depois dessa apresentação, na parte final daquela porção da palavra que nós queremos estudar hoje, nos é relatado o seguinte, Lucas capítulo 2, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que nós vemos aqui? Antes da apresentação no templo, os mensageiros celestiais falam, intervêm, revelam. O Espírito Santo opera de maneira poderosa, trazendo à vida o precursor do nosso Senhor, gerando no ventre de Maria, uma virgem, o próprio Filho de Deus, que seria o Salvador da humanidade. E depois desses eventos da apresentação no templo, nós vemos a descrição do crescimento do nosso Senhor de forma completamente natural, como qualquer outro jovem se desenvolveria do ponto de vista humano. Então, de alguma forma, tudo o que ocorre no templo, nessa apresentação, é como se estivesse dentro de um sanduíche. Nós temos aquela série de eventos sobrenaturais, manifestações celestiais antecedendo a apresentação no templo, e nós temos o desenvolvimento do nosso Senhor em termos humanos, completamente normais, de acordo com o crescimento de qualquer outro jovem. O menino se fortalecia, Lucas 2:40, do ponto de vista físico, estatura, enchendo-se de sabedoria, ou seja, no aspecto da sua alma, emoções, vontade, intelecto, e graça de Deus também espiritualmente. Nós poderíamos dizer que nesses eventos nós temos dois polos, um, os céus, e outro, a terra, e no meio a apresentação no templo. Um é algo celestial, outro é algo terreno. Um é algo divino, outro é algo humano. E o que nós temos entre esses dois? Exatamente o templo. E o que era o templo? O templo era o local onde Deus e o homem se encontravam, de acordo com a ordem do Antigo Testamento. E quem é o nosso Senhor Jesus? É aquele em quem Deus e o homem se encontram de maneira perfeita.
e aquele através de quem, por meio da fé, Deus e os homens continuam a se encontrar de maneira perfeita. É muito impressionante. Mas vamos além disso. Nesse trecho, que é o foco do nosso estudo hoje, Lucas capítulo 2, versículo 21, até o versículo 40, nós vamos encontrar uma expressão que se repete com muita frequência. Eu vou chamar a atenção dela para os irmãos. Aqueles de vocês que estiverem anotando ou sublinhando, podem marcar nas suas Bíblias, porque é muito interessante. A primeira vez que ela aparece é no capítulo 2, versículo 22, quando diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Essa expressão eu gostaria de enfatizar. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois, versículo 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Novamente, a lei do Senhor é mencionada. Posteriormente, versículo 24, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. De novo é mencionada a lei e o seu cumprimento, a lei do Senhor. Quando chegamos no versículo 27, fala assim, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E finalmente, versículo 39, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então nós vimos 1, 2, 3, 4, 5 menções, pelo menos, do cumprimento da lei do Senhor, nesse parágrafo que nós estamos estudando. Exatamente nessa série de eventos relacionados com a apresentação do nosso Senhor no templo. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ao entrar na humanidade, não apenas se humilhou, se esvaziando de si mesmo, daquela glória que ele tinha como Deus, e apresentando-se em forma humana, ele se submeteu integralmente à lei do nosso Deus, a lei do Senhor. Ele é aquele que cumpriria de maneira perfeita todos os desígnios de Deus. E isso seria uma marca da vida do nosso Senhor aqui na terra, desde o princípio até o final, esse fascínio do Senhor, essa paixão do Senhor, se é que nós podemos dizer assim, em submeter-se a todos os desígnios de Deus, conforme expresso na sua lei. E isso é maravilhoso. E nós vemos que isso é o que torna o Senhor capaz de ser uma ligação entre céus e terra. De forma que a vontade de Deus, que sempre é executada no céu, também pode ser executada aqui na terra, na pessoa de Cristo Jesus, e um dia no futuro, na vida daqueles que nele creem. Não somente isso, isso possibilita que a vida divina possa se manifestar de maneira perfeita aqui na terra, não somente na vida de Cristo Jesus, mas posteriormente na vida de todos aqueles que nele viessem a crer. Todas essas coisas aconteceram em torno dessa apresentação do nosso Senhor no templo. No que consiste os fatos narrados nessa porção da Escritura, que é o tema do nosso compartilhar de hoje? Eu vou tentar colocar em 3 pares. O primeiro par é a palavra circuncisão e a expressão deram-lhe o nome de Jesus. Primeiro par, está no versículo 21, a circuncisão e deram-lhe o nome de Jesus. Segundo par,
a purificação deles, segundo a lei de Moisés, e a apresentação do Senhor no templo. Terceiro par, o testemunho de Simeão e o testemunho de Ana. Dessa forma, acredito que fica claro para todos nós guardarmos na nossa mente esses fatos. 3 pares de fatos. Primeiro, circuncisão, e deram-lhe o nome Jesus. Segundo, purificação, segundo a lei, e apresentação no templo. Terceiro, testemunho de Simeão e o testemunho da Ana. Então agora nós vamos ver cada um desses pares e as implicações deles, o seu significado, e obviamente também queremos aprender quais são as lições espirituais que Deus tem para nós nessa porção tão especial da palavra do nosso Deus. No que se refere à circuncisão, a circuncisão consistia num corte de uma pele da extremidade do órgão sexual masculino e remoção. Literalmente, tirar a carne fora. Agora, a circuncisão ela era estabelecida na lei. Vamos ver no livro de Levíticos, capítulo 12, iniciando no versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Está vendo ali? A lei havia instituído isso. No 8º dia, o menino deveria ser circuncidado. O que nós vemos ali em Lucas? Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Nós vemos em Lucas que o Senhor estava cumprindo essa determinação da circuncisão. Agora, qual era o significado da circuncisão? Para isso, nós precisamos voltar para o livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Estamos vendo aqui então que a circuncisão tinha como significado um sinal da aliança. Era um sinal de que havia um pacto entre Deus e Abraão e os descendentes de Abraão. Prossigamos a leitura. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, nós vemos que, em virtude da aliança que havia entre Deus e Abraão, que se estenderia aos descendentes de Abraão, a circuncisão seria colocada como um sinal daquele pacto entre Deus e o Abraão e seus descendentes. Mas que pacto é esse? Para nós sabermos que pacto é esse, precisamos ler desde o princípio do capítulo 17 de Gênesis. É o que faremos agora. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Parte desse pacto entre Deus e Abraão é que a descendência de Abraão seria numerosíssima. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou:
quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Não só teria uma descendência muito numerosa, mas também Abraão seria pai de nações. Mais do que isso, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti sairão nações, e agora o Senhor acrescenta, e reis procederão de ti. Tudo na aliança. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus se propõe a ser o Deus de Abraão e o Deus dos descendentes de Abraão. De Abraão procederiam nações, de Abraão procederiam reis, e no versículo 8 Deus vai dizer ainda, dar-te-ei e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que aliança maravilhosa! Que aliança abrangente! E a confirmação de que alguém, ainda que descendente de Abraão, estava incluído nesta aliança, é que ele se deixaria circuncidar. E é por isso que no versículo 14 de Gênesis 17 fala, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. O relato da circuncisão, então, vai nos dizer que, da mesma forma que pelo nascimento o nosso Senhor entrou na humanidade, pela circuncisão o Senhor entrou nos direitos e privilégios da aliança que havia entre Deus e Abraão. O nosso Senhor Jesus Cristo não apenas se fez homem, num contexto abstrato, mas ele se fez homem, membro da nação de Israel, e se colocou debaixo dos deveres e dos privilégios da aliança que havia entre Deus e Israel. Claro que quando nós chegamos ao Novo Testamento, esse significado da circuncisão do nosso Senhor Jesus fica mais abrangente, porque no Novo Testamento os descendentes de Abraão fica mais ampliado. Por quê? Porque, de acordo com o Novo Testamento, são descendentes de Abraão não apenas aqueles que nasceram da etnia hebraica. São descendentes de Abraão aqueles que tiveram a mesma fé de Abraão. Os hebreus podem referir-se a seu pai Abraão e os que creem podem se referir ao seu pai Abraão porque eles são da mesma fé que Abraão teve em Deus. E esses que têm a mesma fé que o Abraão teve em Deus, eles também recebem no Novo Testamento algo que é correspondente à circuncisão. Qual é a circuncisão do Novo Testamento? Nós não vamos ver os versículos correspondentes agora por causa do tempo. A Bíblia diz que é um selo da justificação pela fé. Essa circuncisão, que era uma marca no corpo físico de um descendente de Abraão, agora se torna um selo que ocorre no nosso coração por meio de uma circuncisão que não é feita por mãos humanas. No caso dos descendentes de Abraão, uma marca no seu corpo físico, um sinal, a circuncisão. No nosso caso, que somos filhos de Abraão porque somos da mesma fé, a circuncisão é um selo, é uma garantia de que no momento que nós exercemos fé na pessoa de Cristo Jesus como nosso Salvador, nós somos selados, nós somos separados para sermos incluídos numa aliança. E é melhor do que a aliança feita entre Deus e Abraão, porque somos incluídos na nova aliança. Então nós vemos que, graças ao fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter se submetido àquela circuncisão, hoje eu
e você que cremos no Senhor Jesus, podemos ser submetidos à circuncisão espiritual do nosso coração, feita sem mãos, e sermos selados como propriedade exclusiva de Deus. É uma realidade maravilhosa e nós damos graças a Deus por isso. Claro que no caso dos descendentes de Abraão, aquela remoção da carne simbólica representava a remoção da carne do ponto de vista espiritual na vida daqueles que seguem a Deus nos dias de hoje. O nosso Senhor Jesus nunca precisou disso, mas por que Ele submeteu a essa circuncisão? Primeiro, por amor ao Pai, para obedecer os mandamentos do Pai. Segundo, por amor a mim e a você, para que hoje nós fôssemos incluídos nessa maravilhosa família de Deus. O que podemos dizer com relação a deram-lhe o nome de Jesus? Nós já vimos em oportunidades anteriores que o nome Jesus significa Jeová é salvação. E a ele foi dado esse nome porque, de acordo com a Escritura, no Evangelho de Mateus, diz que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado de Jesus. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para mencionar algo mais em relação ao nome de Jesus. Que esse nome Jesus é o nome dado ao nosso Senhor em referência à sua humanidade, ou em referência à sua humilhação. Nesse estudo que estamos fazendo sobre a vida de Cristo, se nós quisermos cobrir toda a vida do nosso Senhor, nós poderíamos descrevê-la em 3 etapas distintas. A primeira, a sua humilhação, que compreende desde o seu nascimento, vida, ministério, obra, morte, ressurreição, e depois nós temos uma segunda etapa que é a sua exaltação, que corresponde a tudo que ocorreu com o nosso Senhor depois de ter sido levantado de entre os mortos e assentar-se à direita de Deus. E depois tem a etapa da glória, que agora é vista profeticamente, especialmente no livro de Apocalipse, e um dia será vista de maneira plena, aberta e revelada por ocasião da manifestação do Senhor na sua segunda vinda. Então tudo isso que nós estamos mencionando é para dizer que o nome Jesus é o nome do Senhor que corresponde à primeira dessas etapas, do Senhor Jesus na sua humilhação. Enquanto que o nome Cristo é o nome que corresponde a essa segunda das etapas da sua vida, na sua exaltação. E é extremamente importante que você e eu vejamos o Senhor não somente na sua humilhação aqui na terra, mas também na sua exaltação e glória lá no céu. É o mesmo Senhor Jesus. Veja que esse nome Jesus, ele tinha em comum com outros homens. Por exemplo, em Atos no capítulo 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Ou seja, Bar Jesus significa que o pai dele se chamava Jesus. É um nome comum. Também temos em Colossenses, no capítulo 4, versículo 11. E Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Temos um outro Jesus aqui mencionado, que era conhecido por justo. O que nós estamos querendo mostrar com isso? Que de fato Jesus corresponde ao nome do Senhor na sua humilhação. E nós poderíamos fazer um estudo muito interessante e mostrar que a maioria das vezes em que o nome Jesus é empregado separadamente, ocorre nos evangelhos, que corresponde à descrição da vida do nosso Senhor aqui na terra. Enquanto que
a maioria das vezes em que ele aparece como Jesus Cristo ou Cristo ocorre nas epístolas ou no Apocalipse, que corresponde àquela posição que o nosso Senhor Jesus ocupa agora, desde que ele ascendeu aos céus. Ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias. E em Atos, no capítulo 2, versículo 36, nós temos uma indicação do momento em que o Senhor se torna o Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando? Quando após a ressurreição, ele ascende aos céus e se assenta à destra de Deus, no lugar mais elevado de qualquer outro lugar, com um nome mais alto do que qualquer outro nome. Ali ele se torna Senhor e Cristo. Nós vamos ver no futuro como que várias aplicações do nome Cristo nas epístolas não poderia ser intercambiado com o nome Jesus. Por exemplo, agora nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Nós não poderíamos dizer nós estamos em Jesus, porque Jesus, pessoa física, está agora no céu. Mas Cristo pode estar em nós sim, por meio do seu Espírito. E nós podemos estar em Cristo porque não estamos mais no mundo. Significa nossa vida de vontade, intelecto e emoções não mais está no mundo, mas está em Cristo. E Cristo está em nós. Isso é a esperança da glória. Um dia estaremos no mesmo lugar onde Ele está hoje. Então nós vemos que o caminho do Senhor passa de aquele esvaziar-se de si mesmo até a glória. Nós vemos que a revelação do nosso Senhor no Novo Testamento segue esse mesmo caminho. Vai começando a nos mostrar o Jesus até que nós logramos ver o Cristo. Por outro lado, o Antigo Testamento nos apresenta a ideia geral de um Messias e vai focando até que vemos a manifestação histórica do Jesus de Nazaré. Então isso é que eu gostaria de falar em respeito ao nome de Jesus. E claro, relembrar outra vez que significa Deus é a salvação. O principal significado desse nome. É nisso que deveríamos aferrar-nos, que Jesus é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele tem esse poder de salvar o seu povo dos seus pecados. E nesse povo nós agora estamos incluídos por termos a mesma fé de Abraão e termos sobre nós o selo da justificação pela fé, que é a circuncisão do nosso coração, feita não por mãos humanas, mas pelo Espírito de Deus, por meio da qual nós podemos nos despojar das obras da carne. Remove e corta, por causa da maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. E com isso nós concluímos o primeiro par de eventos nesse parágrafo que estamos estudando. A circuncisão e deram-lhe o nome Jesus. Qual que é o segundo par? Abra comigo em Lucas, no capítulo 2, versículo 22, e fala, passados os dias da purificação deles. Então, a purificação é um fato aqui. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. A apresentação é o segundo fato aqui. No que consiste, então, essa purificação? A purificação era uma lei dada lá no Antigo Testamento com referência à mulher que dava à luz a uma criança. Nós já lemos esse versículo, mas devemos voltar a ele para entender
que é o significado disso também na vida do nosso Senhor e também para nós hoje. Abra comigo em Levíticos, no capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Então, está claro aqui. Maria deu à luz a um menino, ela deveria ser considerada imunda por 7 dias. Depois ocorreria a circuncidação do menino. E no versículo 4, diz que depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. O que significava isso? Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Ou seja, por 40 dias após o nascimento de uma criança do sexo masculino, a mãe seria considerada impura. Mas como nós podemos entender essa impureza? Aqui nós temos uma dica. Essa expressão aqui, como nos dias da sua menstruação será imunda, é uma referência da impureza originada pela menstruação. Isso nos ajuda a entender também que não é uma lei designada unicamente para as mulheres, porque assim como as mulheres eram consideradas impuras por ocasião da menstruação, os homens eram considerados impuros por ocasião da emissão de fluido seminal. Essa é a lei da impureza dos fluxos, conforme mencionado em Levíticos capítulo 15. Ali em Levíticos capítulo 15, nós não vamos entrar no detalhe agora, você pode ler depois, fala que a emissão de fluidos, de fluxos do corpo humano masculino, tornava um homem impuro. Da mesma forma que a emissão de fluxo do corpo feminino, a menstruação, tornava uma mulher impura. Por que isso era assim? É muito impressionante, porque, de alguma forma, aqueles fluxos, tanto do homem quanto da mulher, eram veículos que poderiam transportar enfermidades e um dia a morte. E a morte é a expressão visível das consequências do pecado. Por isso, tanto o homem quanto a mulher, ao emitir esses fluxos, eram considerados impuros perante a Deus, porque Deus, vivo e santo, não pode compactuar com o pecado. E a enfermidade é simplesmente o começo da morte. E a morte é simplesmente o fim da enfermidade. De forma que tanto a enfermidade quanto a morte são simplesmente manifestação do pecado no corpo humano. E Deus, que é santo, não pode admitir que alguém que esteja na sua impureza esteja em contato com outras pessoas, e não pode admitir que alguém na sua impureza esteja em contato com as coisas santas, e não pode admitir que alguém na sua impureza esteja na presença do Deus que é puro, no santuário dedicado ao Deus em Israel. Assim nós vemos que esses fluxos eram veículos de transporte de doença, possivelmente, e que levavam à morte. Qual não é a nossa surpresa? Quando nós comparamos essas leis do livro de Levítico, que foram editadas há mais de 3.000 anos atrás, são, no século XXI, confirmadas pelos conhecimentos da medicina moderna. Se você fosse estudar medicina e as práticas de asepsia mais elaboradas, todas elas diriam para você e para mim que nós não podemos ter contato com nenhum fluxo
que emana de um organismo sob o risco de ficarmos contaminados e de virmos a morrer. Não é perfeita a palavra de Deus? A grande maioria das doenças que são transmissíveis, elas são transmitidas pelo contato físico entre alguém que é são com a mucosa ou com algum fluxo de alguém que está enfermo. Que maravilhosa é a palavra de Deus. E mais ainda, se você fosse ler a interpretação moderna do que ocorre por ocasião da menstruação, você veria como ela está de acordo com o que está descrito aqui na lei de Deus, conforme mencionada no livro de Levíticos. Na verdade, o que se sabe hoje em dia, de maneira simplificada, é claro, né? É que a menstruação ela decorre depois que o organismo feminino se prepara para a concepção. Um óvulo é liberado e todo o organismo da mulher se prepara para receber uma nova vida, e uma nova vida seria gerada se aquele óvulo que foi lançado fosse fecundado. No caso desse óvulo não ser fecundado, ele morre. E com ele morre todo aquele receptáculo que havia sido preparado para a nova vida. E como tudo isso não pode ficar no interior do corpo feminino, ele é lançado para fora na forma de menstruação. O que significa isso? De alguma forma a menstruação fala também da morte. E de alguma forma está falando que um óvulo não foi fecundado, uma vida não foi gerada, não foi completado um processo. Por que isso não ocorreu? Por causa do pecado. Pecado gera a morte. O pecado, consequência, marca da desobediência do ser humano às ordens do seu Criador. É manifesta na emissão desse fluxo. E dessa forma nós vemos que essas leis de purificação tinham como propósito preservar a nação de Israel sadia do ponto de vista físico. E também lembrar a nação de Israel que a consequência de todo o pecado é a morte. E por isso a menstruação torna uma mulher impura, da mesma forma que a ejaculação torna um homem impuro. Mas aqui nós estamos vendo nessa lei que, da mesma forma que a menstruação torna uma mulher impura, o fato dela dar à luz também a torna impura e requer necessariamente que ela cumpra esse ritual da purificação. Depois de 40 dias, no caso de um filho, ela precisava ir ao templo. Vamos ler o que está escrito em Levíticos? Levíticos capítulo 12, versículo 6 agora. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Então nós vimos que a provisão nessa lei era que depois de cumprido aquele tempo de separação, em que não podia interagir, não tocar em coisas santas e nem entrar no santuário, ela deveria fazer aquela oferta de um cordeiro que o sacerdote apresentaria diante do Senhor. E nós sabemos que aquela oferta de um cordeiro é nada mais, nada menos do que uma figura da obra que o nosso Senhor Jesus viria a realizar na cruz do Calvário, quando oferecesse naquela cruz a sua vida perfeita e o sangue do nosso Senhor Jesus nos trouxesse o perdão dos nossos pecados. Não somente uma purificação cerimonial ou higiênica, ou do ponto de vista da medicina e asepsia, mas uma purificação realizada, porque o sangue do Filho de Deus, que tira o pecado do mundo,
for oferecido ao Deus do céu a quem nós ofendemos com o nosso pecado. Que figura maravilhosa! Mas aqui nós temos um detalhe interessante que talvez é uma das coisas mais impressionantes em todos esses fatos concernente a essa purificação, que diz o seguinte, versículo 8 de Levíticos 12: Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Quando nós vamos para o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 24, somente menciona um par de rolas ou 2 pombinhos. O que significa isso? Que o José, o pai do nosso Senhor Jesus do ponto de vista legal, e Maria, aquela cujo ventre foi usado para carregar o nosso Senhor, eles eram pobres. Vemos que o nosso Senhor não somente entrou na humanidade, e não apenas tendo entrado na humanidade, se submete a todos os requisitos da lei de Moisés, mas também ele faz parte daquela porção da humanidade caracterizada por serem desprovidos de riquezas materiais. Isso corresponde àquele versículo em que o apóstolo Paulo fala que aquele que era rico se fez pobre para enriquecer a muitos. É impressionante ver o grau em que o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se humilhou para, de alguma forma, atrair a você e a mim para a fé no Deus verdadeiro. Que quadro tocante! Nascido quase que ao relento, acomodado em uma manjedoura, oriundo de uma família pobre, dentre os pobres de uma nação pobre. E agora, ao oferecer a oferta pela purificação, a sua mãe não oferece uma oferta de quem tinha posses, mas oferece uma oferta daqueles que não tinham dinheiro nem mesmo para comprar uma ovelhinha para o sacrifício. Esse é o nosso Deus. O próximo quadro que nós queremos mostrar é o Cântico de Simeão e o testemunho da Ana. Quem era esse Simeão? Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Que quadro impressionante nós temos aqui. De alguma forma, pelo fato de mencionar a morte, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, nós podemos imaginar que Simeão já era avançado em idade. E esse homem, Simeão, ao ver os pais do menino entrando no templo, tem aquela revelação de que aquele era o Messias, a quem ele estava aguardando já por tanto tempo.
Quem era esse homem? É impressionante quando fala que ele era um homem justo. Isso é uma referência do seu caráter no que concerne a relação com os homens. E era um homem piedoso, uma referência no que concerne ao seu caráter diante de Deus. E fala que ele esperava. Olha que descrição maravilhosa. Justo, piedoso e esperava o quê? A consolação de Israel. Nenhum outro senão o próprio Messias. Ah, que nós tivéssemos um tal caráter, que nós pudéssemos ser descritos por sermos pessoas justas, piedosas e que esperam a consolação de Israel. Mas diz mais, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas diz mais, diz, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E no versículo 27, movido pelo Espírito Santo foi ao templo. Que figura maravilhosa é Simeão daquilo que nós podemos e deveríamos ser como seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Justos, piedosos, que esperam a vinda do Senhor, que têm o Espírito Santo sobre nós, que têm revelação do Espírito Santo e que somos movidos ou guiados pelo Espírito Santo. É dessa forma que Simeão viu ao Cristo na pessoa daquele bebê, Jesus, nos braços de sua mãe. Nem a mais fértil das imaginações humanas poderia conceber que o Cristo de Deus, o Senhor do Universo, viria na forma de uma inocente e indefesa criança. Como entrando nesse mundo como você e eu também entramos. Crianças inocentes e indefesas, guardadas somente pelo amor dos nossos pais e pela providência maravilhosa do Deus que tem todas as coisas em suas mãos. E esse Simeão agora, depois de tanta espera, ele tem um cântico nos seus lábios. Ele tomou aquela criança nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O que os gentios precisavam? Luz, porque estavam nas trevas. O que o povo de Israel precisava? Glória, porque haviam passado por tanta vergonha e sofrimento. Mas tanto a luz para os gentios quanto a glória para Israel se resumem num só nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora o Simeão viu. É muito importante agora nós vemos a mudança entre aqueles que receberam a comunicação celestial antes da vinda do nosso Senhor Jesus a esse mundo e Simeão. Eles ouviram os anjos, viram a operação sobrenatural do Espírito Santo, mas Simeão, por causa da sua relação com o Espírito Santo sobre ele, a revelação do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo e a palavra de Deus sendo vivificada dentro dele, conforme nos menciona versículo 29, capítulo 2, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que palavra é essa? A palavra Logos, escrita da Bíblia, unida com a fé e por meio do Espírito Santo vivificada, que agora se torna uma palavra pessoal para o Simeão e traz como resultado paz. E Simeão está pronto para partir dessa vida. Que testemunho maravilhoso! Era quase como que dizendo que Simeão vivia para ver esse dia. Uma vez que ele viu esse dia, ele não tem mais motivo para permanecer aqui.
Não é isso uma verdade maravilhosa com relação às nossas vidas? Qual que é o significado da nossa vida? Qual que é o propósito da nossa vida? É conhecer a Deus na face de Cristo Jesus. Se você conhece a Deus em Cristo Jesus, pode ter paz e estar pronto para partir a qualquer momento. É muito interessante compararmos eventos semelhantes no Antigo Testamento e no Novo. Eu queria dar um exemplo na experiência do Jó. Abre comigo no livro de Jó, no capítulo 42. Jó 42. Vamos iniciar com o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha o versículo que nós queremos agora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Está vendo a experiência do Jó? Ele conhecia só de ouvir o Senhor, só por saber do Senhor. Mas um dia os olhos do Jó se abrem e ele vê Deus. E qual a consequência? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não deixa de ser uma verdade maravilhosa, uma reação maravilhosa. Toda vez que nós chegamos à presença do Senhor, invariavelmente abominaremos a nós mesmos. E nos arrependeremos, mudaremos de pensamento. Mas isso é a experiência do Jó no Antigo Testamento. Olha a experiência do Simeão no Novo Testamento. Ele diz como Jó: os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram Cristo. E o que ele diz? Despede em paz o teu servo. Ele viu a Cristo. Jó só viu a primeira parte, se abomina no pó e na cinza. Mas quando Simeão vê a Cristo, ele tem paz e esperança e descanso. E nós sempre vamos precisar da complementação dessa mensagem, para que o nosso evangelho não se torne um evangelho que prega a morte apenas, a tristeza apenas, o arrependimento apenas. Se nós vimos a Cristo Jesus, o resultado imediato é paz, é descanso na maravilhosa mão e providência de Deus. Se nós vimos a Deus na face de Cristo Jesus, nós temos luz e temos a glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que verdade maravilhosa. Mas é muito interessante também que essa palavra, no versículo 29, quando fala que Simeão podes despedir, a palavra despedir, ela pode ser ilustrada por um evento da história, da mitologia. Conta a história que havia um vigia, observando de longe um ataque que havia sido planejado para a cidade de Troia. E a esse vigia havia sido dada uma senha, que no momento que os soldados do exército deste vigia tivessem entrado em Troia e conseguido conquistar a cidade, eles acenderiam um sinal de fogo. Ou seja, quando esse vigia visse o fogo em Troia, ele saberia que a vitória tinha sido alcançada. E ao mesmo tempo saberia que ele agora estava dispensado daquela função como vigia. Não é maravilhoso? No dia em que os olhos de Simeão repousaram naquela criança que estava nos braços da sua mãe, por um lado, ele viu a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal,
de Deus sobre o inimigo e, ao mesmo tempo, ele se sentia agora desincumbido da sua missão como vigia. Os seus olhos já haviam visto o Senhor. Qual será o papel dos Simeões nos dias em que nós estamos vivendo? Nós também não podemos descansar. Não podemos considerar que a nossa missão terminou enquanto os nossos olhos não virem a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo significa duas coisas. A vitória agora foi alcançada e será manifesta. E a outra coisa, que nós estaremos desincumbidos dessa missão e poderemos sim entrar no descanso do nosso Senhor. Não mais lágrimas, não mais pranto, não mais rejeição, não mais solidão, mas a paz da vitória no nosso Senhor. Qual que é o próximo quadro que nós queremos mencionar? É o da Ana. Quem era Ana? Uma profetisa. Ela estivera casada por apenas 7 anos, tornou-se viúva após 7 anos, e a partir daí, a vida da Ana consistia em morar no templo. E diz a Escritura que ela não deixava o templo, Lucas capítulo 2, versículo 37, mas adorava noite e dia, em jejuns e em orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, dizendo a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós não podemos deixar de comparar aqui a Ana com o Simeão. São dois quadros que nos mostram a atitude que nós devemos ter. O Simeão não estava no templo. Ele foi conduzido ao templo. A Ana vivia no templo. Simeão tinha nos seus lábios um louvor. A Ana tinha nos seus lábios e coração adoração. Simeão tinha certamente as suas atividades fora do templo. A Ana adorava noite e dia, em jejuns e em orações. Nós precisamos dos dois. A nossa vida tem que ser, por um lado, a vida de um Simeão, que é justo, que é piedoso, que espera a consolação de Israel, que é cheio do Espírito Santo, que tem revelação do Espírito Santo, que é movido pelo Espírito Santo e que tem a palavra rema dentro do seu coração. E também temos que ser como uma Ana, que não deixamos o templo, mas adoramos dia e noite em jejuns e orações. E hoje, claro, depois da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso é plenamente possível porque agora não existe mais um templo físico. O templo de Deus agora é espiritual. Nós não precisamos ir a um lugar físico para estar adorando. Em jejuns e em orações, como a Ana estava. E a Ana então é uma figura da adoração no período do Novo Testamento, por causa da obra que Jesus, nosso Senhor, realizou na cruz do Calvário. Mais do que isso, enquanto Simeão disse, agora despede o teu servo, ou seja, Simeão estava pronto para morrer, a Ana saía e falava e dava testemunho a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ou seja, a Ana estava pronta para viver. E nós precisamos os dois aspectos. Nós precisamos, como Simeão, estar prontos para morrer a qualquer momento em que o Senhor desejar nos levar. E como a Ana, nós deveremos estar prontos para viver e testificar a tantos quanto possíveis. Jesus, o Salvador, já veio. Que quadro maravilhoso! E nós não poderíamos dimensionar, antes de concluir esse quadro,
essa série maravilhosa de testemunhos que nós temos nos primeiros capítulos de Lucas. Nós vimos que Deus falou com um homem, um ancião, o Zacarias, casado. Falou com a esposa do Zacarias, uma mulher, também anciã, casada. Falou com uma jovem, a Maria, solteira e depois desposada. Falou com um jovem trabalhador manual, José, solteiro, depois casado. Falou com Simeão, cujo estado civil não é mencionado. Falou com uma viúva idosa. O que tudo isso nos mostra? Que Deus dá a sua revelação a jovens e a velhos. A quem está no templo e quem está fazendo trabalho manual. A quem é pobre. Homens e a mulheres. Esse é o nosso Deus. E quando Deus fala, um homem velho, quase sem esperança, volta a crer. Uma mulher velha que era estéril, concebe um filho. Uma virgem dá à luz ao Salvador. Os anjos falam do céu. Um vigilante cansado pode ser despedido em paz. E uma viúva adoradora sai proclamando as glórias do nosso amado Senhor Jesus. Nesses capítulos maravilhosos que nós estamos estudando hoje, nós vemos lado a lado céu e terra, divindade e humanidade. O céu se conectando com a terra na pessoa de Cristo Jesus. A divindade se conectando com o humano na pessoa de Cristo Jesus. O desespero se transformando em esperança. Paz para morrer e alegria para viver. O Filho de Deus havia nascido em Belém da Judéia, para que um dia ele pudesse nascer no seu coração e no meu coração. Não é à toa que essa porção da Escritura é repleta de cânticos e de louvores e de adoração. Quer você também se unir a essa maravilhosa congregação de adoradores? Que o Senhor possa seguir falando conosco. Nós estamos ainda no princípio dessa jornada e nós acreditamos que ainda tem muito a vermos a respeito dessa maravilhosa vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Luz para os gentios, glória para Israel, que entrou na humanidade e submeteu-se à lei de Deus na sua plenitude e cumpriu plena e cabalmente a lei do Senhor. Aquilo que eu e você não poderíamos cumprir, Ele fez para que agora nele nós possamos ser considerados justos na presença de Deus, nosso Pai. Vamos concluir com uma palavra de oração. Amado Senhor, graças te damos por mais esse período de compartilhar na sua palavra. Deixamos essa palavra na sua mão, Senhor. Que o Senhor fale conosco. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima.